BLzeiros e BLzeiras, hoje é dia da gente conversar sobre 2 doramas BLs que estão em andamento, começaram há pouquíssimo tempo, e eu vim aqui trazer as minhas primeiras impressões. Estou falando aqui de Eternal Butler e Tammy-Po. Então, se você quer saber mais sobre essas 2 produções BLs, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu vim falar sobre 2 produções, uma de Taiwan, que é Eternal Butler, e a outra é tailandesa, que se trata aí de Tammy-Po, que eram 2 doramas que já estavam na minha lista havia já algum tempo. E aqui nesse vídeo eu vou trazer aqui as minhas primeiras impressões. Eu vi os 2 primeiros episódios de cada um, então a minha análise vai ser em cima desses episódios iniciais. Vou trazer aqui a ficha do dorama, sinopse, o elenco e os pontos aqui de discussão que eu quero trazer aqui para vocês, comentar algumas coisinhas e dizer se eu finalmente aí espero que esse dorama seja bom ou não, se eu vou continuar assistindo ou não, enfim, eu vou trazer aqui as minhas impressões para vocês e compartilhar aqui alguns pensamentos. Vem comigo. Vamos começar falando então de Eternal Butler, que é um dorama de Taiwan, como eu falei, né? Vai ter aí 12 episódios de 24 minutos, ou seja, um dorama com episódios curtinhos, né? Começou no dia 20 de dezembro, vai passar lá em Taiwan até o dia 28 de fevereiro. É uma produção de romance e ficção científica que pode ser conferida na iQIYI ou nos fansubs da vida. Como eu falei, eu vou analisar aqui os 2 primeiros episódios, né? O 2 de 12. Vamos então à sinopse. Quando Everfor, um sofisticado robô de IA, se torna o mordomo pessoal de Luo Bushi, um jovem herdeiro mimado, mas solitário, uma história de amor inesperada se desenrola. Indignado após a deserção de Ever9, Everfor defende os direitos dos robôs enquanto revela sua personalidade peculiar sob um exterior calmo, ou seja, ele fica sempre ali pleno, sério. Não importa se o mundo está acabando, é muito engraçado. À medida que o Everforce se une a seu companheiro humano, a lealdade inabalável do robô e a transformação gradual de Luo Bushi formam um conto de amizade e conexão que transcende espécies. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui de quem é Ever9. Ever9 é o robô principal do Dorama BL Anti-Reset, que é um BL bem bacana, que foi estreado também esse ano, né, no início desse ano. É muito interessante, eu recomendo aqui que vocês assistam um vídeo que eu fiz sobre Anti-Reset, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois, porque, de fato, os 2 doramas estão interligados, são aí de um universo compartilhado, tá? É bem interessante ver como essas produções tratam da relação ali entre IAs, entre robôs e humanos. Então, vamos agora falar um pouquinho do elenco. Eu vou falar agora desses 4 aqui. O robô da FaZe, né, que é o Everfor, é interpretado muito bem, por sinal, por Kevin Chang, né? E o seu parceiro é Chen Chen-Tin, fazendo o papel aí de um riquinho mimado que chega a ser bem irritante no início, tá? Como essa história e a história de Anti-Reset são de um universo compartilhado, eu achei interessante também de colocar aqui a participação especial de Huang Linfen e Wun Ping-Chen, novamente aí nos papéis de Ever9 e Chu Yiping, que estavam lá incríveis em Anti-Reset. Então, esses 4 aqui fazem parte aí de um universo compartilhado, né? Os robôs Ever9 e Everfor e os seus respectivos mestres, vamos dizer assim. Toda vez que o Everfor chama o Luobichi de jovem mestre, ele fala: não me chama de jovem mestre, me chama pelo nome, pelo amor de Deus, as pessoas vão achar isso esquisito. Então, gente, essa linhagem de robôs, né, cuja IA são super avançadas, né, a linha Everfor, Ever9, enfim, eles são assim muito parecidos com humanos. Inclusive, eles comem, eles sangram, demonstram emoções. Então, assim, realmente é uma linha de robôs aí que estão sempre cuidando muito bem dos seus jovens mestres, né, dos seus donos, vamos dizer assim, muito bem, sempre servindo a eles.
robôs, né. E é engraçado de ver justamente essa interação robô-humano nesses 2 doramas, né. Então por isso que eu tô aqui recomendando fortemente o Anti-Reset. Queria falar só de mais um detalhe aqui com relação a isso, antes da gente entrar nos pontos de discussão, que acaba que o nome humanizado dos robôs são o seguinte: o Everforce se chama Hang-Se e o Ever9 se chama Hang-Ju. É como se os robôs pertencessem a uma mesma família, né, são todos da família Hang. Era só esse detalhe que eu queria compartilhar, porque eu achei interessante aí. Então vamos agora sim aos pontos de discussão. Aprofundando um pouquinho mais aqui no que eu achei até agora de Eternal Butler é o seguinte, né? Eu acho que comparar os dois BLs é inevitável, mas não tem nada a ver um BL com o outro. Eu acho que o Anti-Reset ele foi muito mais sério, sóbrio e fofo, enquanto que esse daqui é mais caricato, escrachado e engraçado. Os dois têm bastante cenas em universidades, né? No Anti-Reset, o dono do robô era um professor universitário, e aqui em Eternal Butler, o jovem mestre é um estudante universitário. Então acaba que eles interagem bastante em casa e na universidade, né? Eles têm isso em comum. Eu curto muito mais o estilo do Anti-Reset, né? Assim, sendo bem sincera, mas o Eternal Butler tem aquele tipo de enemies to lovers que a gente acaba ficando bastante curioso em acompanhar para ver como é que aquela irritação inicial, aquela implicância inicial, logo vira coraçõezinhos, né? Eles acabam ali começando a se apaixonar um pelo outro. Essa parte aí acaba sendo a parte mais interessante da trama para mim. Esse riquinho bad boy encrenqueiro aqui vai ser controlado pelo pai através de um robô que ele contratou, que vai tentar a todo custo colocar ele na linha, né? Então, para que ele estude mais, para que ele volte para casa mais cedo, para que ele não se meta mais em brigas, em confusões, ele vai contar com a ajuda do Ever4 para ficar mais disciplinado, vamos dizer assim. E a forma como o robô disciplina ele rende boas risadas, né? Tem algumas cenas ali bem inusitadas. O Ever4 não consegue ser tão emocionalmente parecido com um humano como era o Ever9, então ele acaba pedindo conselhos para Ever9 de como ele deve se comportar na frente do mestre dele, né? E aos poucos ele vai disciplinando o universitário e já começa, logo no primeiro episódio, a rolar uma tensão amorosa. Fica aquela tensão amorosa ali no ar. Porque ele se aproxima muito do rosto do menino, né? O menino fica até assustado de como é que ele. De como ele age mesmo, né? Então, eu tô bem curiosa para ver aí como é que eles vão se aproximar. Assim como o casal secundário, né, que apareceu pouquíssimo até agora, mas eu quero ver como é que vai ser aí a jornada do casal secundário também. Eu quero comentar também uma coisa muito interessante que eu achei aqui de falar, que quando ele tá ali vestido de mordomo, todo sério, ele tá de óculos, né? E quando o Ever4 tá ali na sua forma mais humana, vamos dizer assim, vestido de uma forma mais casual, como um amigo ali do seu jovem mestre na universidade, ele fica sem óculos, né? Vestido ali de uma forma mais despojada e tudo mais. Então é muito interessante de ver esses dois lados do robô. E eu vou te falar que o ator que está interpretando o Ever4, né? Ele com óculos, ele sem óculos, fica bonito do mesmo jeito, tá? O cara é simplesmente gato do mesmo jeito. Dá para perceber, né, um embate muito forte nesses primeiros episódios, né? Que há uma implicância muito forte ali do universitário, claro, né? Ele não quer ser controlado pelo pai de jeito nenhum, ele quer ter a sua liberdade, mas ele vai se acostumando aos poucos ali com a presença o tempo todo praticamente do Ever4, né? Até que o Ever4 vai se tornar-se aí a sua grande companhia, porque ele tinha pouquíssimos amigos, né? Ele era de fato muito solitário. Então eu acho que ele vai ver ali no Ever4 um grande companheiro, até se tornar um companheiro amoroso mesmo, né? Ainda não rolou ainda esse amor, ainda não floresceu esse amor, mas a gente vai ver esse amor aí chegando aos pouquinhos. E eu também estou bastante curiosa com relação ao casal secundário. Então, até agora, eu recomendo, tá? Só super recomendo esse universo compartilhado desses dois doramas. Estou achando bem interessante. E se tiver um terceiro aí, sei lá, um Ever One, Ever Two, eu vou estar assistindo, gente, porque realmente Taiwan conseguiu me conquistar com esse universo de IAs que se relacionam com humanos de uma forma bem peculiar. Então, eu vou continuar acompanhando aí com certeza.
Quando na sinopse fala que ele luta pelos direitos dos robôs, essa luta começou pelo Ever9 e tá passando também pelo Ever4, a forma como os humanos tratam eles, né, eu acho que tem toda ali uma questão de assim como a gente tem os direitos humanos, os robôs também têm a sua forma de ser tratado. Então, aparece o pai do menino, né, o dono de fato do robô, o que tá pagando mesmo, né, que é o pai dele, meio que assediando o robô e o menino fala: "Não, para de tratar ele assim, não você está assediando ele". Então, o robô ele não tem essa noção do que é assédio, que é uma de fato uma coisa muito humana, né, mas eu acho que aos poucos essas peculiaridades, do comportamento humano vão sendo assimilados pela IA, e aí ela vai começando a entender o que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que é ruim, enfim, eu acho isso bastante interessante dessa relação IA humano, tá. Eu achei também bastante interessante aqui de comentar que no segundo episódio, uma forma de calmar, vamos dizer assim, os ânimos de uma possível briga, discussão que estava tendo numa boate, o Everforce simplesmente diz que é namorado do menino, beija o menino, diz que, tenta apaziguar a situação sem violência, né. E ele fica extremamente, envergonhado da situação, né, do tipo assim: "Meu Deus, por que que ele arrumou, esse beijo e esse relacionamento que não existe entre nós como uma solução para poder, solucionar o que estava acontecendo, bastava dar um soco na cara dele", porque o robô é de fato muito forte, né, bastava dar um soco na cara do cara que resolvia a situação, mas ele falou assim: "Não, a violência ela não é a melhor solução. A melhor solução que eu tinha aqui para esse caso era inventar isso, e não provocar mais confusão, né". Então, assim, enquanto que às vezes o humano acha que violência é solução para muitos dos problemas que acontecem, o robô ele vê na solução amor e não, violência. Ou seja, eu também achei isso bem interessante, né. Na cabeça dele isso não era uma solução óbvia, né. Então, eu tô vendo que, realmente essa coisa de assédio, violência, amor, união, apaziguar, né, paz, realmente tudo isso está em discussão no dorama, né, e eu acho isso, bem rico, na verdade, né, eu acho isso bem interessante mesmo. A gente viu isso menos no Anti-Reset, porque o Anti-Reset era muito mais calmo e fofo, e esse como é mais acalorado, bota bastante isso em discussão, o que eu achei também bem interessante. Vamos passar agora então para Tamipo, Heart That Skips a Beat, que o coração que, para a batida, né, ou seja, achei interessante esse subtítulo aí de Tamipo. Tamipo, como eu falei, é um dorama tailandês, né, de 13 episódios de 45 minutos, que estreou na Tailândia no dia 13 de dezembro e vai até o dia 7 de março de 2025. É uma produção aí da GMM TV, de romance e drama, e que pode ser conferido na Netflix, tá. Dos 13 episódios, como eu falei, eu vi 2, e agora sim, vamos à sinopse. Quando Po é encarregado de documentar o último show do boy group Mars, antes de sua dissolução, ele inadvertidamente se torna o confidente mais próximo do líder Tami. Tami está prestes a fazer a sua estreia na Coreia do Sul, deixando o resto do grupo, Dylan, Jun, Nano e Pepper, para trás, cheio de mal entendidos. Ou seja, é um dorama, né, que vai retratar um pouco ali do mercado de idols, tanto da Tailândia quanto da Coreia do Sul. Eu gosto muito desse tema, por isso que eu resolvi assistir esse dorama, ele já estava há bastante tempo na minha lista. O mais interessante é que a gente vê que, embora haja algumas diferenças entre o mercado de idols da Tailândia e da Coreia do Sul, eu acho que em todos eles, há bastante dificuldades, né, eu acho que todos eles passam por dificuldade, não tem muito jeito. É um grande, passo para a carreira de qualquer idol tailandês, querer ser contratado por uma agência coreana, porque eu acho que de toda a Ásia, embora toda a Ásia tenha boy groups e girl groups, obviamente o mercado mais forte mesmo é o coreano, então por mais que você seja de qualquer parte da Ásia, você, ter, um olheiro do coreano que goste de você, que goste da sua forma de cantar, dançar ou tocar algum instrumento, é o ápice da carreira dessa pessoa, né. Então é bem interessante de ver que às vezes não importa o quão famoso você seja na China ou na Tailândia ou no Japão, o que importa mesmo é você subir um degrau e acabar indo para a Coreia do Sul. É engraçado isso, né. Por mais que o mercado todo da Ásia seja bastante
esquecido, você tá no topo da cadeia alimentar se você é aceito pela Coreia do Sul. É bem interessante isso, né. Então agora vamos falar um pouquinho do elenco desse dorama. Não só do quinteto do Mars, mas também, né, do menino que vai documentar ali o grupo, tá. Nós temos aí como casal principal, né, o Tami Po é interpretado por William Yest, né. O William Yest na verdade, esse chip é um chip bem novo da GMTV, né, a gente vê que, era uma grande aposta, era uma das grandes apostas aí do segundo semestre da GMTV. Eu acho que deu super certo, tá, eu acho que eles já demonstraram aí ter bastante química. Nós temos aqui também o grupo tailandês, Link, acho que é assim que fala, que esses 5, né, que fazem o Mars, são os 5 integrantes, dessa boy group, né, o William, ele é o vocalista dessa boy group na vida real. O quinteto ele já participou de um curta de romance sobrenatural chamado No Worries, que foi produzido aí, lançado em 2023. O Est esteve em High School Frenemy, que foi um lacorne de drama, que terminou há pouco tempo, no dia 3 de dezembro. Então eu acho que, a GMMTV resolveu colocar, o William e o West, que até então só tinham feito lacornes, ou seja, produções tailandesas não BLs, e resolveram aí criar esse chip novo, e eu tô gostando bastante dessa ideia, tá. Eu acredito que a GMMTV vai aproveitar os outros meninos, né, o Lego, o Hong, o Nut e o Tui, para de repente colocá-los também em outros BLs, dos quais eles vão brilhar um pouco mais, porque até agora o que eu vejo aqui é que eles só tiveram uma pincelada nesses primeiros 2 episódios, né, ficou bastante focado mesmo no Tami Po, né, mas eu acho que eles vão ser melhor desenvolvidos aí nos próximos episódios, né, que cada um ali tem as suas questões, né, como Nano, Dylan, Ju e Pepper. Eu acho que eles estão sendo bastante prejudicados, né, pela ida do, Tami para a Coreia do Sul, né. Então vamos agora adentrar um pouquinho mais na trama desse dorama. Bom, o que eu quero falar aqui de Tami Po? Eu achei bastante interessante a forma como o BL começou, porque me parece que o amor aqui foi à primeira vista, o profissional ali de fotografia, vídeo, Po, eu acho que ao ver ali os bastidores do Mars, né, de como aquele quinteto vive por trás das câmeras, ele fica bastante sensibilizado, né, pela dissolução do grupo e vai tentar ajudar Tami a voltar a se entender com os outros membros, né? Porque eles acabaram ficando meio separados mesmo, né? O Tami de um lado e os outros 4 do outro lado. O Tami inicialmente quis salvar o grupo porque era um grupo que não estava dando muito lucro para a agência, né? E ele vai querer salvar o grupo assinando contratos solos para que a agência não ficasse com dívidas. Ele achou que assinando esses contratos solo estava ajudando o grupo. Ele acabou aparecendo demais, né? Mais do que os outros, o que acabou chamando a atenção de uma agência da Coreia do Sul que quis contratá-lo. No fim, ele acaba escutando os conselhos de Po, né? O Po acaba aconselhando bastante ele para ficar, porque ele acha que o grupo ainda pode dar certo. E ele acaba resolvendo ficar mesmo na Tailândia, recusando essa proposta coreana, né? Ou seja, ele acaba torcendo mesmo para que o grupo dele dê certo. Então ele desiste dessa carreira solo na Coreia do Sul, que é o sonho de qualquer tailandês, né? Qualquer idol tailandês, de qualquer idol de qualquer lugar da Ásia, na verdade, né? Então ele quer ficar e lutar aí para se unir novamente aos seus companheiros do grupo e fazer com que o Mars dê certo. Claro que o Tami Po vão encontrar muitas barreiras pela frente, né? Porque eu acho que o relacionamento ali já está muito ruim entre o Tami e os outros membros, mas eu acho que a união deles e com o amor ali que eles sentem um pelo outro, pela música e pela amizade, tudo vai acabar dando certo no final, é o que eu espero pelo menos, tá? Eu acho que eles vão conseguir vencer todas essas barreiras que eles vão encontrar no meio do caminho, e vão vencer no fim das contas. Eu espero uma química sensacional de William Ash, né? Até porque eu acho que logo nesses 2 primeiros episódios já dá para perceber que eles estão ali com bastante química. E eu quero ver mais também dos outros membros, como eu falei, né? Porque eles até agora apareceram muito pouco. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Eu acho que vai se aprofundar mais ali em cada membro. A gente vai conhecer melhor ali um pouquinho
de cada membro do Mars, e a gente vai ver ali as questões individuais que eu acredito que são, bem interessantes, tá. Tem as questões de grupo e tem as questões individuais, né, sempre quando a gente fala de um grupo de K-pop ou T-pop, tem essas questões mesmo. Eu acho ali que o Tami, ao aceitar a carreira solo, ele acabou fazendo o que ele queria, né, o tipo de música que ele queria e acabou brilhando desse jeito. E eu acho que cada um ali não queria mais estar no Mars, eu acho que cada um ali queria estar fazendo outras coisas, né, brilhando de outras formas, de forma individual como o Tami estava. Então, eu acho que o Tami ficou tão focado em dar certo como grupo, mas eu acho que o grupo já não estava mais pensando no grupo, estava mais pensando cada um individualmente mesmo, né. Então eu acho que o Tami meio que se esqueceu de conversar com os outros membros, acabou pensando de uma forma muito individual e acabou formando essa fissura entre o Tami e os outros 4. Isso que do lado de fora o povo via bastante e tentou fazer com que o Tami enxergasse dessa forma também, né. Eu acho que a presença ali do Po, acabou sendo, saudável, né, para que esses relacionamentos voltassem a dar certo, né, o que eu acho bem interessante. Eu acho que começou muito ruim, né, a forma ali que o Tami e o Po estavam se relacionando, é um enemies to lovers mesmo, porque a presença ali do Po acabou se tornando um incômodo para o Tami a princípio, né, mas acho que aos pouquinhos o Po foi se aproximando ali do Tami e o Tami, realmente começou a enxergar a situação de uma outra forma. O que a gente vê também nesses 2 primeiros episódios que eu acho interessante de falar aqui, é que o Po acabou de sair de um relacionamento que não deu certo, e o cara que ele se relacionava também era um idol, então eu acho que, embora ele esteja bastante interessado no Tami, mas ele também vê um pouco de resistência ali de se relacionar com ele, não quer admitir que tá gostando dele, porque ele não quer adentrar num novo relacionamento com o idol de novo, porque ele teve uma péssima experiência, que acabou de terminar, né. Então eu acho também que até para eles 2 se relacionarem também vai ter um pouco também, dessa barreira aí, porque o Po acabou de ter um relacionamento ruim ali com o idol, sabe. Então eu tô bem curiosa para ver como essa história vai se desenrolar, e eu super recomendo porque, num geral, eu adoro doramas que tratam do mercado de idols. Bom gente, então é isso, eu espero que esses 2 doramas tenham aí um bom desenrolar aí nos próximos episódios, e eu quero saber aqui nos comentários o que que você tá achando de Tami Po, o que que você tá achando de Eternal Butler. Vou ficando por aqui então, um beijinho e tchau, tchau.